Então, gente, continuando o modernismo, hoje vamos ver um pouquinho o contexto histórico de como aconteceu o modernismo, de onde é que vieram as novas ideias que colocaram abaixo tudo aquilo que até então era considerada uma boa literatura. Colocaram abaixo não no sentido de desvalorizar o que veio antes, mas no sentido de mostrar que outros formatos de literatura, outros modelos, outros temas também eram possíveis e também eram talvez até mais importantes do que até então se tinha como a boa literatura. Então a gente nunca pode esquecer que o contexto histórico ele sempre influencia e muito nas artes. E as artes também influenciam e muito no pensamento da sociedade. Então existe uma certa simbiose aí entre arte e contexto histórico e social. Como o modernismo aqui no Brasil, ele teve o início oficial em 1922, conforme a gente já falou muito, com a Semana da Arte Moderna. Então a gente tem que ver assim, como é que foi esse início do século XX, né? Como é que foram as décadas iniciais do século XX. Então a gente não pode esquecer que o início do século XX foi assim, ó, um boom para o mundo, de avanço tecnológico, de avanço científico, de avanço nas artes também. No sentido tecnológico, a gente tem que lembrar que foi o advento do telégrafo, do telefone, do cinema, dos automóveis também, dos aviões. Então, muita tecnologia a humanidade teve ao mesmo tempo. De repente se começou com toda aquela possibilidade de comunicação por causa do telefone, por causa do telégrafo, por causa do cinema que veiculava outras culturas, que veiculava outras ideias. E também em relação ao meio das pessoas se mobilizarem também, se movimentarem, irem de um lugar para outro com o advento do automóvel, né, com o uso do automóvel e tudo. E na área científica mais ainda, com o Einstein e a sua teoria da relatividade, com a teoria dos quanta também, né, com Planck, com a psicanálise de Freud, com a linguística de Saussure. Tudo isso fez que no início do século XX fosse uma avalanche de ideias e uma avalanche de possibilidades. E essa avalanche de ideias e de possibilidades exigia que também nas artes houvesse uma mudança bem grande. Além de tudo, por todo essas novas possibilidades de se ter carro, de se ter avião, de se ter o cinema, o telefone, etc., a gente fala que era aquela belle époque, né? Que era assim, era só conforto, era só boa vida, era só o bom viver para alguns, porque ao mesmo tempo existia ainda aquela briga toda dos países europeus pelas colônias da África e da Ásia. Havia uma instabilidade política por causa dessas brigas pelas colônias da África e da Ásia. Havia uma instabilidade política muito grande e até mesmo uma instabilidade financeira, porque se tem que na época
existia também um crescimento financeiro, mas por outro lado, essas novas possibilidades oferecidas aos cidadãos de ter automóvel, de frequentar o cinema, de possibilidade do telefone, etc., também dava uma movimentada ali meio que estranha na economia. Isto, a soma de tudo isso veio a causar a Primeira Guerra Mundial. Claro, aqui eu não estou para dizer as causas da Primeira Guerra Mundial, porque não sou professora de história, né? E o que eu sei é através da literatura. A gente só está vendo assim, ó, um geral, um contexto histórico geral, para saber dentro de que tipo de mundo e de tipo de sociedade que aconteceu o modernismo. Como a gente viu nos vídeos anteriores, o modernismo na Europa começou bem antes. E aqui no Brasil, em termos de intuição, como diz o próprio Mário de Andrade em um livro dele, em termos de intuição, em termos de discussão, em termos de reflexão, já existia bem antes, no mínimo, palavras do Mário de Andrade, no mínimo meia dúzia de anos antes da Semana da Arte Moderna de 1922, tá? Então esse é o contexto histórico geral. Então, como eu disse para vocês, não sou professora de história. Aqui a minha pretensão nem era dar uma aula de história, era só ver o contexto geral do que o mundo era quando o modernismo chegou no Brasil, tá? Coloquei o esqueminha aqui, que é de tudo que eu disse para vocês. Início do século XX, quando aconteceu o modernismo, desenvolvimento científico e tecnológico, assim, ó, numa efervescência, num boom de desenvolvimento, telégrafo, eletricidade, telefone, cinema, automóvel, avião, tudo isso foi nas primeiras décadas do século XX. Teoria da relatividade do Einstein, teoria dos quanta do Planck, teoria psicanalística do Freud, linguística estrutural do Saussure, a Belle Époque, conforto e bem viver, uma instabilidade política, social e filosófica na Europa, uma instabilidade tremenda, uma disputa por territórios da África e da Ásia, pelas colônias da Ásia, né, e da África, e a eclosão da Primeira Guerra Mundial, tá, gente? Esse era o contexto histórico de quando surgiu o modernismo. Por hoje é isso, mas antes de encerrar o vídeo, vamos fazer um sorteio, tá? Aqueles nossos sorteios relâmpago. Então eu coloquei aqui nessa sacolinha aqui, nesse papelzinho, nomes quem comentou nos 2 ou 3 últimos vídeos, tá? Eu vou sortear aqui um nome e quem for sorteado, faça o seguinte: olhe os book hauls, qualquer um dos book hauls ali do nosso canal, e escolha um livro. Se eu ainda tiver o livro, eu envio para quem for o sorteado. Se eu não tiver mais, daí eu digo e escolhe outro livro, tá bom? Então vou sortear agora. Esse é só dos últimos que escolheram, tá? Vamos ver. Alana Oliveira, tá? Foi a sorteada. Eu disse esse é dos últimos que escolheram, não. Esse é dos últimos que comentaram os últimos vídeos, tá? Então, a Alana Oliveira vai escolher um livro e vai me dizer ali no meu e-mail. Mas agora, para não perder, vou colocar esses aqui, ó, são os que já comentaram em outros vídeos, que eu só vou enchendo aqui. Então, vou colocar aqui para não perder.
E vou sortear outro, tá? Agora eu vou sortear outro, mas daí é de todo mundo que já comentou nos últimos. Tem gente aqui que tem 2 ou 3 vezes, ou 4 vezes, ou 10 vezes o nome. Então, se sair repetido, é porque comenta muito, ninguém pode reclamar, tá? Vou tirar um nome, então, aqui. Peguei um nome. Mr. German, esse aqui, tá? Então... Alana de Oliveira, eu tô louca pra tossir, Alana de Oliveira e Mr. German, tá? São os que vão me enviar e-mail dizendo o endereço e o livro que quer, tá bom? Então por hoje é isso, até o próximo vídeo.